a todos. Estamos iniciando mais um módulo, mais um dia, tá? E esse é a nossa reta final desse nosso curso preparatório para a prova do Detran. E hoje nós vamos dar continuidade no conteúdo de direção defensiva, tá bom? Hoje nós vamos concluir direção defensiva e já vamos adentrar, né, no conteúdo de norma de circulação e conduta, né? Aliás, nós já vamos adentrar nos temas finais, tá, pessoal? Correto? Já vamos falar de primeiros socorros, tá? De mecânica básica e meio ambiente, e vamos fazer aí uns simulados aí no último dia, no caso amanhã, vamos tirar a tarde para fazer um simulado raiz, comentado, para a gente poder afinar os nossos conhecimentos para a prova que vai seguir logo mais. Tranquilo, pessoal? Ok, muito bem. Bom, desculpe aí, pessoal, viu? Hoje nós vamos iniciar nossos estudos, pessoal, falando sobre as principais causas de acidentes e por que esses acidentes acontecem e como acontecem. Aí, quando nós falamos em evitar acidente, nós vamos entender duas coisas, tá? Por um lado, eu tenho as condições adversas, né? As condições adversas, condições inseguras. As condições inseguras são aquelas situações que nos cercam, que causam perigo, tá? Por exemplo, uma rua esburacada, uma pista lisa, né? Um farol apagado no veículo, um veículo mal estacionado fora da via de trânsito. Então, essas situações, vegetação na margem da via, tá? Chuva. Então, são situações perigosas que tornam o nosso ato de dirigir inseguro. Então, nós podemos dizer que nesses aspectos, elas são condições inseguras, tá bom? O outro lado, nós temos os atos inseguros. Então, veja bem, os atos inseguros são aqueles que dependem de mim como condutor para causar acidentes. E quando nós falamos em atos inseguros, nós temos aí 3 atos inseguros. Nós temos 3 tipos de atos inseguros praticados pelo condutor. Veja bem, para que haja acidentes, tem que ter uma combinação entre condição insegura e ato inseguro. Quando eu tenho esses 2 elementos, eu terei o acidente, tá? Então são três os atos inseguros praticados pelo motorista. São 3. Quais são eles? Isso é muito discutido em prova, tá, pessoal? A imperícia, a imprudência e a negligência. Então, são 3 atos inseguros, tá bom, pessoal? Então, baseado nisso, vamos ver aqui, para a gente não confundir numa prova quais são esses atos inseguros, nós vamos aqui detalhá-los para vocês poderem ter uma clareza melhor o que são esses 3 atos inseguros, tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar pela imperícia. O que seria, então, o ato inseguro de imperícia? Imperícias, pessoal, nada mais é do que a falta de habilidade, falta de treinamento, falta de experiência, falta de competência técnica para você usar algo. Isso vai desde um veículo, a uma bicicleta, a uma arma, a um equipamento de casa, né? Então, uma furadeira, por exemplo. Então, tudo que você não tem conhecimento, não tem experiência, não tem treino para fazer aquilo, e você vir acidentar pela falta desse tipo de conhecimento, desse tipo de competência, então, nós podemos dizer que é um ato inseguro de imperícia. Então, não ter conhecimento técnico, não ter habilidade suficiente para manusear, no caso aqui, um veículo,
é inabilidade, tá? É imperícia. Então, se você não tem uma boa técnica, não tem uma boa perícia, então você não deve arriscar muito, né? Não andar em velocidade, não se colocar em situação de conflito, porque você pode ter acidente você pode se acidentar pelo ato inseguro de imperícia, tá bom? Então, o ato inseguro de imperícia nada mais é do que a falta de habilidade, treinamento e domínio técnico sobre o veículo, beleza? Agora temos a imprudência. O que seria a imprudência, tá? A imprudência é o ato inseguro praticado pelo condutor. É aquele ato inseguro que o condutor pratica que pode colocá-lo em situação direta, né, ao acidente. Então, o ato inseguro de imprudência é a minha ação que provoca diretamente um acidente. Quando você vê alguém andando na rua em alta velocidade, sem capacete, com 2, 3 pessoas, ou muitas vezes embriagado, fazendo manobras perigosas, nós chamamos esse cara de irresponsável, de inconsequente. Então podemos dizer que a imprudência nada mais é do que o ato irresponsável do condutor, né? Esse ato irresponsável, inconsequente do condutor, que o coloca em situação direta, risco de acidente, é, portanto, o ato inseguro de imprudência, correto? Até aqui, pessoal, vocês estão pegando aí legal a diferença de um para o outro. Eu poderia dizer que a imprudência, ela é a exposição aos riscos de forma desnecessária. E esta exposição de forma desnecessária aos riscos é a imprudência. Correto? Muito bem. E a negligência, por sua vez, tá bom? A negligência é a indiferença do condutor diante de uma condição adversa. Gente, o ato inseguro de negligência é você fazer vista grossa, é você desconsiderar os riscos que há em uma situação. Então, analisando aqui a situação direitinho, nós temos uma situação que pode causar acidente, uma situação que implica em um risco de acidente e simplesmente o condutor faz vista grossa. Ele faz vista grossa, ele desconsidera os riscos, tá? É aquele cara que não tem importância não, isso aí não tem perigo não. Por exemplo, o cara vai viajar e a moto dele está com o pneu liso, muito liso. Aí alguém chega e avisa assim: ei Zé, se tua moto esse pneu está perigoso, cara, está inseguro, está liso, você pode acidentar. O negligente vai falar mais ou menos assim: não, mas tá doido, mas eu só rodo devagarinho, eu não passo de 80 não, mas eu vou bem devagarinho, e esse pneu aí, mas tá meia vida, dá para rodar ele quase um ano ainda. Ou seja, esse, tá? É o negligente, ele age assim, de forma indiferente, tá bom? Então vamos só recapitular. A imperícia é a falta de habilidade ou de experiência. A imprudência é o ato praticado em si, que deflagra, que detona um acidente. E a negligência é você fazer vista grossa. Negligência é desconsiderar o erro, o risco que há em uma situação. Pessoal, tá tranquilo? Tá show isso aí? Vocês entenderam bem esses 3 conceitos? Agora eu queria aqui falar uma coisa muito séria para vocês quando se fala de ação defensiva, tá? As condições adversas, como por exemplo, pista esburacada, mal sinalizada, vegetação, animais, chuva, água na pista, né? Essas situações perigosas, elas podem até influenciar para o acidente. É claro que irão influenciar. Todavia, o que realmente vai definir se vai ter acidente ou não é o meu comportamento.
Se eu não cometer, se eu viajar, imaginemos que eu viaje numa pista super perigosa, à noite, cheia de buracos, sem visibilidade suficiente, animais, certo? Todavia, se eu não cometer nenhum ato inseguro, se eu não for imperito, se eu não for imprudente, se eu não for negligente, é provável que, apesar de todas essas dificuldades, tá bom? Na via de trânsito, eu consiga ir e vir sem acidente. Então, nós podemos dizer que as condições adversas, condições inseguras, elas podem até influenciar, mas o que vai fazer com que não haja acidente é justamente o meu comportamento. A forma que eu vou me portar no trânsito é que vai me dizer se vai ou não haver acidentes. E a educação no trânsito, ela tem esse papel de influenciar na sua tomada de decisão e fazer com que você tenha um comportamento adequado no trânsito. Tranquilo? Bom, agora vamos falar de um assunto que cai quase sempre, esse assuntozinho bobo, cai nas provas, tá, pessoal? Que é a ergonomia. O que seria, portanto, a ergonomia? Ergonomia, senhores, é a ciência que estuda a relação entre o homem e máquina. A ergonomia, ela estuda a relação entre o homem e o meio ambiente, ou seja, o homem e suas ferramentas operacionais. Todas as ferramentas, pessoal, que o homem usa no seu dia a dia, desde uma colher até uma pistola, um avião ou um automóvel, passa pela ergonomia. A ergonomia deixa esses utensílios, esses ferramentais que o homem usa, tá? mais seguro e mais confortável. Então você observa, você que tem mais idade aí, que já passou dos 40 anos, não sei se tem alguém aí na plataforma, na cidade, também não precisa dizer quem é, tá? Então quem já passou de 40 anos, 50 anos, deve se lembrar muito bem do Gol quadrado, um dos carros mais vendidos do Brasil na época, no sucesso, era o coqueluche da época, era o cara ter um Gol GTI quadrado, tá? O GTI quadrado, ele vinha com um incrível quebra-vento de ventilação interna e vinha com um sistema de som equipado com um toca-fitas alto reverso TKR cara preta. Olha aí, olha a tecnologia do carro na época, mais vendido. Hoje, dificilmente alguém só quer um Gol quadrado ou porque gosta de colecionar, ou porque simplesmente não tem condição de comprar um carro melhor. Então os carros hoje, observe, os carros hoje têm uma suspensão melhor, tem direção hidráulica, os carros hoje, a maioria vem com ar-condicionado, airbag, freio ABS, uns bancos altamente confortáveis. A ergonomia trabalhou nesse sentido, deixando os veículos, o carro dos veículos, tá? Bem mais aperfeiçoados. E quando você ouve aquela expressão que algo é ergonomicamente correto, quer dizer o quê? Que esse equipamento está mais adequado ao conforto e segurança do indivíduo que o usa. Bom, então a ergonomia é isso. O objetivo da ergonomia é oferecer maior conforto e segurança aos usuários. Por que a ergonomia ela é tão fantástica? E ao mesmo tempo aqui, quando nós abordamos direção defensiva, a gente temos que tomar um cuidado especial com a ergonomia. Simplesmente por quê? Porque este excesso de conforto pode nos induzir a praticarmos atos inseguros. Então, se por um lado a ergonomia deixou os carros mais seguros, os carros mais confortáveis, por outro lado, ela pode nos induzir a cometer atos inseguros. Verdade, Marcos. Boa colocação sua, Marcos. Show de bola, Marcos. É isso. A imperícia é a falta de conhecimento das leis. Pode ser nesse aspecto também, Marcos, mas pode ser também com relação ao conhecimento técnico do veículo, tá? Ou seja, o cara tirou carteira agora,
Não tem, só fez as 20 horas aulas da autoescola, ele só aprendeu a botar o carro na baliza, tirar, fazer uma ladeira, virar para a esquerda, virar para a direita num circuito pequeno, lá do Detran. Beleza, se habilitou. Aí o cara, num dia o cara resolve ir lá na beira-mar tomar um banho de praia na beira-mar. Sai daqui para Fortaleza, pegar o trânsito pesado de uma rodovia. Chegar em Fortaleza, pegar um trânsito pesado dentro de Fortaleza. Tá? Então veja bem, eu acho que isso não vai dar muito certo, porque ele não tem perícia suficiente para enfrentar um trânsito de Fortaleza, meu amigo. Ou um trânsito complicado daquele ali, muitas vias. Então esse cara vai se perder. Ele vai fazer uma besteira. Então nesse aspecto, tá, Marcos? A imperícia é mais nesse aspecto, tá? Falta de domínio técnico sobre o veículo. Então o cara não tem uma boa perícia. Então eu sempre recomendo, pessoal, que quando você faz... Eu peguei alunos aqui, temporariamente aqui eu estou ajudando aqui a autoescola. De vez em quando eu dou aulas também prática, da teoria, quando eu estou de folga do meu trabalho convencional, eu venho dar umas aulazinhas aqui para alguns alunos, tá, pessoal? E confesso para vocês que é transformador você pegar uma senhora, por exemplo, uma senhorita, tá? Uma pessoa que não sabe andar de carro, nunca pegou um carro. E eu fico até emocionado, lisonjeado quando eu consigo deixar essa pessoa fazendo a baliza bem direitinho. O brilho nos olhos dela chega a brilho quando ela faz a primeira baliza. A primeira ladeira, então, que a menina não começa mais a errar, fica incrível. Começamos a andar nas ruas, né, que no circuito. Então é transformador. Uma pessoa que não sabe de nada de carro e em 20 aulas ela fica tranquila a fazer o exame. Mas aí eu sempre digo para os meus alunos: continue andando. Pegue o carro, o seu carro, o carro de alguém. Primeiro, pegue essas ruas mais afastadas da cidade. Pegue um trecho de avenida para você poder entrar no centro. Então vá aos poucos adquirindo perícia. Certo? Antes de pegar uma rodovia para viajar, toma cuidado. Tá? Beleza? Então, Marco, é isso. Se você nunca dirigiu, com 20 horas aulas, eu te garanto que você vai ficar prontinho para fazer o exame do Detran. Você vai saber sair do carro, parar com segurança, fazer curvas para a esquerda, curvas para a direita, retornar, colocar de ré na baliza, fazer uma ladeira. Você aprende essas manobras básicas, tá bom? Mas aí é apenas a ponta do iceberg. É um grande caminho a ser percorrido até você realmente adquirir uma perícia bem eficiente. Correto, Marcos? E a imprudência, exatamente. A imprudência é as leis que não obedecem. Por exemplo, quantas pessoas você já ouviu falar que morreu por falta de um capacete? Muitas. Não é obrigatório usar o capacete em todo o território nacional para motocicleta? É. Por que as pessoas não usam? Porque não usam porque são imprudentes e ao mesmo tempo negligentes. Então observe que um ato inseguro sempre está acompanhado de outros, tá? E em todo acidente há pelo menos um desses 3 atos inseguros quando não estão todos os 3, tá bom? Tranquilo, Marcos? Beleza? Fizemos um parâmetro aí, tá legal? Ok. Os demais alunos acompanharam o raciocínio do Marcos aí, pessoal? Você vai perceber que o Marcos é um cara muito estudioso, tem muita bagagem, tá? Então, pessoal, é isso, beleza? Então, a ergonomia é isso, pessoal. A ergonomia é a ciência que está por trás, que estuda a interação entre o homem e o seu meio, ou seja, as ferramentas que o homem usa. Gente, isso é tão claro, isso é tão sério, que olhe que antigamente as televisões, né, os aparelhos domésticos de casa, gente, eram todos quadrados. Hoje, os utensílios de casa, a maioria tem bordos arredondados, não tem mais canto vivo, né? Você observe que antigamente as mesas eram quadradas, as cadeiras de madeira, aquele pauzão duro, cheio de ponta. Hoje não, hoje as cadeiras, você vai na escola, por exemplo,
as cadeiras da escola são todas alcochoadas, né? Com encosto, né? Com encosto lateral, com encosto para você ter conforto ao sentar, está na altura correta. Então, gente, tudo isso é porque passa pela ergonomia, tá bom? Beleza? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se por um lado a ergonomia nos ajuda deixando os carros mais confortáveis e mais seguros, por outro lado, ela vai nos induzir a cometer atos inseguros, tá bom? Imagine você trabalha o dia todo, vai pegar aí um trecho de mais 120 km para chegar em casa, o seu carro é um Corolla 2021, com ar-condicionado, direção elétrica, bancos de couro, beleza? Deixa eu ver o que mais, o carro tem automático, sonzão ambiente, mas parece um home theater dentro, o som. Então, observe que esse é para você que está cansado. Viajar no veículo assim, por um lado é muito bom, né, pessoal? É conforto demais. Mas por outro lado, se você está cansado, ou psicologicamente, ou fisicamente cansado, esse coquetel de conforto vai fazer com que você, por exemplo, relaxe, você durma em vez de se acidentar. Beleza? Então é importante observar que a ergonomia é assim, por um lado ela ajuda, por outro lado ela pode induzir você a cometer atos inseguros, tá correto? Muito bem. Pessoal, esse tema de ação defensiva, ele traz muitos questionamentos, então você da plataforma, meus alunos, podem interagir comigo, o Marcos interagiu, foi bem bacana, vocês também podem interagir, tá bom? Vamos fazer dessa aula bem proveitosa. A diferença é que vocês estão aí, na cidade de vocês, e eu estou aqui em Itapipoca, na sede do Centro Compartilhador, tá bom? Mas o intuito é que a gente esteja bem juntinho aqui, tá? Que a gente tenha um contato bem próximo aqui, interagindo nessa plataforma, beleza? Plataforma Super Aula. Agora vamos falar de aderência, tá, pessoal? Um pouquinho aí de física veicular. O que é a aderência, gente? A aderência ou força de atrito, que é a mesma coisa, tá? É a capacidade de atrito do pneu com o pavimento. Aquela capacidade que o teu pneu tem de ficar fixo ali no asfalto é chamado de aderência ou força de atrito, tá? Então vamos lá. A aderência ou atrito, ela está ligada diretamente a dois fatores. Quais são eles? A calibragem do pneu e a conservação do pneu. Isso é importante? Muito importante, tá bom? A calibragem do pneu e a conservação do pneu. Por isso que a gente que é proprietário de veículo tem que tomar o cuidado para constantemente calibrar os pneus. E hoje, pessoal, a gente encontra nesses postos de gasolina, quase todos que eu conheço tem um calibrador automático. Você vai lá, você mesmo coloca lá e ele vai dar a calibragem automática do teu pneu, tá? Automóveis em geral, automóvel varia de 28 a 35 PSI, que é a pressão adequada. Já as motocicletas, se eu não me engano, a linha Titan, CG e Titan, qualquer moto semelhante a ela, que é chamada de moto utility, né? Então, essas motos, elas têm, normalmente é 28 na frente e 32 atrás, normalmente, né? Não, 25 na frente e 32 atrás. A Bis e as linhas das Bros, as motos maiores, já tem uma calibragem diferente. No caso das motocicletas, elas trazem uma etiqueta lá no porta-corrente da motocicleta. Quem tem moto sabe disso. Tem um adesivo dizendo o peso, tá? O peso, a calibragem, a regulagem da corrente, a folga de ficar na corrente e a calibragem dos pneus, tá? Vazio ou com peso, certo, pessoal? Então, e todos os veículos, quem comprou veículo novo ou seminovo, deve acompanhar aí num pacote manual lá no porta-luva, né? Às vezes a pessoa compra um carro, usa 5, 6, 7 anos, 10 anos, mas o cara é tão conservador que guarda os documentos do carro, guarda lá os manuais. Então, nesse manual está lá
qual é a calibragem correta do teu pneu, tá bom? Você pode fazê-lo até mesmo sem você ser um técnico. Você vai lá, aqui está dizendo que é 32, aí bota lá na maquininha 32, vai lá e calibra automaticamente. Deve-se fazer isso porque um pneu mal calibrado, ele fica murcho, né? Com pouca pressão, ele fica murcho, fica flácido. E esse pneu com pouca pressão, quais são os riscos? Primeiro, ele pode passar num buraco e cortar, cortar e você perdeu o pneu. Segundo, você vai fazer uma curva, depende da sua velocidade, da curva e do tipo de asfalto, o asfalto vai segurar, o carro vai ser jogado para fora, e se o pneu estiver muito murcho, esse pneu pode deslocar, ou seja, desembençar, e você sofreu uma capotagem grande. Terceiro fator, o pneu muito murcho, ele aumenta o consumo do veículo, ele vai rodar preso no asfalto, e vai se desgastar na lateral. O pneu vai se desgastar na lateral, certo? Por pouca pressão. Já ao contrário, uma pressão maior, além do normal, o pneu muito estufado, muito calibrado excessivamente, ele vai ficar encostando apenas a parte, pessoal. A banda de rodagem do pneu é aquela parte que encosta no asfalto. Se ficar murcho, ele vai encostar mais a lateral. Se ficar muito flácido, muito cheio, ele vai encostar mais o centro do pneu. Então vai diminuir também a capacidade de atrito desse pneu. Beleza? Por uma pressão excedente. Além do mais, o pneu vai ficar muito duro. O carro vai ficar sem estabilidade. Vai deslizar mais fácil, porque ele não está apoiando 100% da banda de rodagem, tá? Porque está muito cheio. Já uma calibragem adequada, o pneu se apoia por igual no asfalto, se apoia por igual. 100% da banda de rodagem está no asfalto. Aí com isso o carro fica mais estável com calibragem correta. Daí a importância. Você vê, se você for numa borracharia, tiver pneu velho, você vai até observar isso. Tem pneu que se desgasta bem igualzinho. Calibragem correta, alinhamento do carro correto. Tem pneu que se desgasta mais no centro, se desgasta mais do lado, é porque ou tem problema de suspensão, de alinhamento, de alinhamento, ou esse pneu rodou descalibrado, que comeu ou do lado ou no centro, tá bom? Mas não uniforme. Então, voltando aqui ao que nós falamos antes, a calibragem do pneu ela é super importante, né, para a vida útil e para a segurança do pneu, tá bom? Um outro aspecto é com relação à conservação dos pneus. A conservação, importantíssima a conservação, pessoal. O pneu, dentro do pneu, nós vamos ver daqui a pouco, nós temos a banda de rodagem. A banda de rodagem, ela tem uns rasgos. Gente, aqueles rasgos, aqueles canais que são abertos no pneu, não é simplesmente para dar um modelo ao rastro do pneu, não. Ali é uma tecnologia para escoamento de água. Quando o pneu passa na água, a água canaliza por aqueles sulcos, né, aqueles rasgos do pneu, e a borracha encosta mais tempo no pavimento. Então quando você compra um pneu novo, depende da marca do pneu, é do mínimo de 10, 8 ao milímetro a altura do sulco. Então o pneu tem muita borracha. A partir do momento que ele vai se desgastando, esse sulco vai diminuindo, ficando mais raso. E quando ele chega numa altura mínima de 1,6 milímetro, 1,6 é mais ou menos a cabeça de um lápis, né? O grafite de um lápis, desses lápis preto, mais ou menos aí 1,6. Esse pneu já está inseguro para o uso, tá bom? Existe uma lei federal, o artigo 230 do CTB, diz que conduzir veículo com os pneus com a quantidade mínima de borracha inferior a 1,6 milímetro é infração de natureza grave, 5 pontos com multa e retenção do veículo até a troca do pneu. Tá? Então, pneu careca é mouse, tá, pessoal? E como é que eu sei
Como é que eu sei que o pneu está abaixo de 1.6? Eu vou saber, pessoal, porque dentro desse rasgo do pneu, do sulco, existe um alto relevo, um calombinho dentro, que é identificado pela letra TWI, é o Tear Wear Indicator, ou Indicador Internacional de Desgaste. O TWI, ele é marcado aqui no flanco do pneu, na lateral do pneu é marcado essa sigla TWI, ou um deltazinho, né? Um deltazinho, ou então o PIB, a marca do pneu da fabricante, é colocada aqui no pneu, na lateral, indicando o ponto onde você vai achar o TWI. Aí é só você medir. Então o dever de casa é você vir na sua moto aí hoje, né? Depois do almoço você me fala se você viu o TWI, se achou o TWI. Todo pneu tem, tá, pessoal? E para nós termos uma aula melhor de TWI, tá? Eu agora vou passar um vídeo para vocês, tá bom? Vou passar um vídeo para vocês. Vou só reiniciar aqui a plataforma, com licença, tá? Bom, pessoal, eu vou aqui passar um vídeo aqui para vocês, tá? Que ele vai explicar melhor. O técnico aqui vai explicar melhor o que significa esse TWI, tá bom? Prestem atenção no retorno, a gente tira algumas dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Pessoal, meu nome é Tony Silva, sou consultor técnico automotivo, trabalho na Vitória Motors Chrysler e hoje eu quero falar sobre uma dúvida que muitos clientes têm a respeito de quando trocar o pneu. Em primeiro lugar, vamos falar que existe uma lei, que é o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 230, no inciso 18º, que diz que quem conduzir o veículo em mau estado, isso inclui o pneu, pode ter retenção do veículo, é uma infração grave. Antes de mais nada, a gente tem que pensar que quem anda no carro é você e sua família. Então, vale lembrar que também é muito importante, pela segurança, você trocar. E não só porque você vai ser penalizado. No pneu existe um negócio chamado TWI. Se você rodar em volta do pneu, alguns pontos têm uma setinha. Em alguns pneus, como os pneus da Michelin, tem um símbolozinho do BIB, que é o mascote da Michelin. Na direção dessa seta, existe um calombinho dentro, entre os sulcos. Esse calombinho chama TWI, que é o Tread Wear Indicator, que é o indicador de desgaste do pneu. Eu vou aproximar a imagem para mostrar o TWI e falar do que se trata. Essa é a setinha que eu falei. Se vocês acompanharem, o TWI está aqui. Então, quando o sulco do pneu, esse sulco do pneu, chega no TWI, no indicador de desgaste do pneu, indica que vocês têm que trocar o pneu. Aqui, a partir do TWI, você tem 1,6 milímetros de desgaste. Isso é o mínimo de segurança possível. Quando você chega num ponto desse, o carro já dá uma sensação de aquaplanagem muito grande. Ele aquaplana com grande facilidade. O que isso quer dizer? Que quando você passa numa poça de água, por exemplo, ele perde a capacidade de escoar essa água e o contato com o solo é perdido. Então, por isso a necessidade de trocar esse pneu o quanto antes. Até por segurança sua e de sua família e também para evitar que vocês sejam multados. Fica aí a dica e até a próxima. Bom, pessoal, então vocês viram aí. Vocês viram aí, pessoal, a importância de vocês fazerem uma inspeção no veículo, tá bom? E ver aí a questão do TWI, tá bom? Tranquilo, pessoal? Sossegado aí? Tranquilo? Show? Gostaram aí do vídeo? Eu vou colocar aqui o link aqui nos comentários, tá bom? Para vocês poderem depois ver aí
o TWI. Então, moral da história, façam esse análise aí na casa de vocês, como é que está aí o carro, a moto de vocês, tá bom? Porque pneu é de super importância, tá, pessoal? No veículo, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo aí o bonde, né, pessoal? Agora vamos falar de um assunto que cai em 99,9% das provas de direção defensiva, senhores, que é o assunto de aquaplanagem ou hidroplanagem. Aquaplanagem ou hidroplanagem é a mesma coisa, sem meia dúzia, tá? Alguns autores vão chamar de aquaplanagem, outros vão chamar de hidroplanagem, mas é a mesma coisa, tá bom? São nomes diferentes para a mesma coisa. Então vamos lá, pessoal. O que é, então, a aquaplanagem ou a hidroplanagem? Só lembrando mais uma vez que esse tema cai em 99,9% das provas de vocês. A aquaplanagem cai com certeza. Ou ele vai cair no aspecto do conceito, do que seja, ou pode cair também com relação o que fazer e o que causa, né? O que causa e o que você faz no caso de uma aquaplanagem, correto? Então vamos lá. A aquaplanagem ou hidroplanagem é a perda total da aderência dos pneus com o pavimento. Isso acontece devido a uma camada d'água. Bom dia, Victor Bess. Bom dia, Rosinha. Bom dia, Bruno, Dave. Bom dia, Victor Barbosa. Bom dia, meu amigo supergerente Clênis, Leidson, Roniel. Obrigado aí, pessoal, pela presença, tá? Então, queridos, quando o pneu toca na água, dependendo de sua velocidade, o pneu desliza, patina, flutua por cima da água. Gente, isso é física. A água, ela tem uma resistência. Eu acho que aqui todos vocês já foram crianças, já tiveram uma infância maravilhosa no interior, já deve ter dado um pulo de um galho de árvore, de uma pedra, de um açude, de uma ponte na água, e você caiu com as costas, ou com os peitos na água, né, pessoal? É uma dor pra caramba. Se você errar o salto, meu amigo, é uma pancada grande, porque quanto mais rápido você cai na água, mais repulsão essa água vai ter, essa energia vai ter. Então, quem mergulha sempre cai de ponta, né? Abrindo a água, tá? Para evitar um impacto. O pneu, quando cai na água, depende da velocidade, ele nem encosta no pavimento, ele desliza. Certo, pessoal? Isso é física. E essa ação do pneu deslizar, flutuar por cima da camada d'água, tá? É, sem dúvida, a aquaplanagem ou hidroplanagem. Victor Bez de Irauçuba, estou aguardando você aqui para tirar sua carteira, tá, Victor? Chega para cá, irmãozinho, estou aguardando você, tá? Até o final do ano, beleza? Então vamos lá. O que fazer em caso de aquaplanar? Em caso do veículo aquaplanar, reduzir a sua velocidade gradualmente. Como é que se faz isso? Tira o pé do acelerador. Tira o pé do acelerador. Isso vai levar o veículo a sofrer uma desaceleração gradual, lentamente, tá? Linear. Apenas limite-se a virar a direção levemente para a esquerda e para a direita, tá? Levemente. E o que você jamais deve fazer? E manter a calma, né, querido? E manter a calma. O que não fazer? O que não se deve fazer? Jamais freie. Lembre-se que o carro está flutuando, está patinando, meu amigo. E qualquer movimento que você faça, você pode causar um acidente e perder o controle do veículo. Então não freia. Lembre-se que durante o processo de aquaplanagem, o veículo está flutuando, patinando por cima da água, tá? Então, não frear jamais. Também você não deve tirar o volante da trajetória, ou seja, você não deve virar bruscamente a direção, porque é claro que se você tentar fazer isso, a sensação que vai passar é que o veículo está flutuando.
você não vai achar giro, está flutuando, correto? Está flutuando, beleza? Então não faz movimentos bruscos no volante, não tira o volante da trajetória, beleza? E mantenha calma que você vai passar pela situação de aquaplanagem de forma mais segura. Agora vamos falar, pessoal, de um assunto bem interessante, tá? Que é sobre os fenômenos físicos, né? Falamos de aderência, atrito, agora vamos falar de transferência de massas, pessoal. Esse temazinho chato, que parece ser complicado dentro da direção defensiva, não é. Se você entender a forma que eu estou falando aqui, você vai entender isso de forma bem fácil. Também está conosco aqui a Autoescola Campos Sales, obrigado. Campos Sales, lá na região do Jaguaribe, não é isso? Muito obrigado pela presença. Então, querido, o que é então a transferência de massas, tá? A transferência de massas ela é um fenômeno que ocorre constantemente. Toda vez que você acelerar um veículo, o peso vai se deslocar para a parte traseira do veículo. Toda vez que você frear qualquer veículo, o peso irá se deslocar para a frente do veículo. Quem anda de moto sabe muito disso. Ok? Autoescola Campos Sales, região do Cariri, obrigado, viu? Está aqui no Instagram com a gente. Gratidão. Estou indo longe, né? Então, nesse aspecto, ou quando eu freio, ou quando eu acelero, pelas leis da física, vai fazer um movimento, né? Um comportamento do veículo, tá bom? Isso eu chamo de transferência de massas, tá bom? Muito bem. Entendendo isso melhor, pessoal, o que acontece? O que é o fenômeno de subestessamento? Subestessamento. Aí nós temos dois termos aqui interessantes, pessoal. É o subestessamento e o sobreestessamento. Vixe, Daniel, pelo amor de Deus, vai confundir tudo. A gente não vai confundir nada, preste atenção. Você pode, inclusive, printar essa tela depois para você ter isso aí, tá? Bom? Então vamos lá. O que é, portanto, o subestessamento? O que acontece quando eu submeto o veículo ao comportamento subestessante? Subestessante, pessoal. O subestessante acontece em aceleração. Muito bom. Quem está de moto sabe, né? Uma moto para levantar a frente você só precisa acelerar. A suspensão da moto ela é telescópica. Justamente para isso, para quando você acelerar, ela levantar, e quando você só botar o acelerador, ela baixa a frente. Então, se a motocicleta não tivesse uma suspensão eficiente, seria uma coisa horrível andar de moto, tá? Então, vamos lá. Então, quando eu acelero qualquer veículo, isso vai provocar nele um comportamento de subestessamento, subestessante, tá? Acelerei, peso, acelerei qualquer veículo, a frente levanta, né, pessoal? Subestessamento. A frente levanta por quê? Porque o peso está atrás. Quando eu acelero, subestessante, peso atrás. O peso da massa do veículo se desloca para o eixo traseiro. Com isto, pessoal, eu tenho uma tendência da roda da frente, das rodas da dianteira, ficarem mais leves. Olha aí, entenda bem, se eu estou acelerando, a traseira vai estar mais pesada, com maior aderência. A dianteira vai estar suspendendo, com menor aderência, tá? Com menor aderência. Propensa o quê? A deslizar, desgarrar com a frente. Certo? Então vamos lá, vamos imaginar na hipótese que eu esteja fazendo uma curva. No momento que eu entro numa curva, quando eu estou numa reta, isso vai influenciar no carro, na estabilidade do veículo? Vai, mas não é tão grave como no momento que eu esteja em uma curva. Quando eu entro em uma curva, meu amigo, se eu estiver acelerando, aprenda isso. Em uma curva, se eu entrar na curva acelerando, lembre-se que eu vou estar sob o subestessante.
peso vai estar atrás, a frente vai leve e ela vai deslizar, meu amigo, e eu vou passar pela tangente. Eu não vou conseguir fazer a curva, vou passar direto, meu amigo, porque existe uma força chamada força centrífuga. Força centrífuga é a força que empurra a frente do carro para fora da curva. Gente, eu sou aqui do interior, né, região leste aqui, né, Itapipoca, né, fica de Fortaleza, fica 120 km de Fortaleza, 120 km de Sobral, fica bem no meio, né? Então aqui é muito comum, sertão, né, o pessoal vai andar meio rápido, aí vai para o interior de moto, não tem uma boa perícia, vai fazer uma curva, só que vai rápido demais, gente. E quantas vezes, responde para mim no chat aí, você já passou por isso? Você vai fazer uma curva e você não consegue, passa direto, vai lá para dentro do mato, na moto, porque você vai muito rápido na curva e aí você não consegue, você passa direto. Já fez isso, Tauline? Olha aí, rapaz. Olha aí, Tauline, que interessante, né? Casos bem reais, né, Tauline? Mas chegou a se machucar, Tauline? Não, né? A Escola Santo Salles, a Escola Campos Salles, rapaz. Eu tive uma colega aí de Campos Salles, tempo que eu trabalhei na Enel, há muitos anos atrás. Bom, então vamos lá, senhores. Tranquilo, gente? Então é isso. Então a força centrífuga, ela é a força que empurra a frente do carro para fora da curva. E para isso você tem que estar acelerando, certo? Sob o comportamento subestressante. Pessoal, tranquilo? Agora vamos para o inverso disso, que é o contrário. É o contrário, é o comportamento sobreestressante. Sobre, pessoal, na frente, sub e atrás. Vamos lá. O comportamento sobreestressante ocorre no momento de desaceleração, ou seja, quando você freia qualquer veículo, tá? Quando você freia, você coloca nesse veículo no comportamento sobreestressante. O peso do veículo, você freia, vai todo para frente. Comportamento sobreestressante, desaceleração. O veículo, se o peso está na frente, automaticamente a traseira do veículo está leve, propensa a deslizar. Correto? Com isso, se você for em uma curva e você frear bruscamente numa curva, pode ter certeza, você vai rodar com a traseira para fora. Por quê? Porque a frente do veículo vai ser atraída para dentro da curva pela chamada força centrípeta. Olha aí, gente, para ficar mais fácil ainda. Força centrífuga joga a frente do carro para fora da curva. Força centrípeta atrai a frente do carro para fora. Todo veículo que passa direto na curva, ele está sob a influência direta da força centrífuga. Todo veículo que roda na curva com a traseira para fora está sob o efeito da força centrípeta. Pessoal, alguma dúvida com relação a isso, gente? Tranquilo? Muito bom, queridos. Muito bem. Agora vamos falar sobre um outro tema bastante chave, tá, pessoal? Que são condições adversas. Condições adversas é um tema que com certeza vai cair muitas questões na prova, tá? Condições adversas de tipo de colisão, isso aí cai demais, tá, pessoal? Então vamos lá. O que são condições adversas dentro da direção defensiva? São situações encontradas ao dirigirmos que podem proporcionar acidente. Ou seja, são situações que tornam o nosso ato de dirigir perigoso. Tá bom? Então vamos lá. Segundo a OMS, tá? Isso é estudo científico, tá? Segundo a OMS, 90% dos acidentes ocorrem devido a falhas humanas. Então nós deduzimos que o homem ele é um grande causador de acidentes, tá? Aí nós temos aí
6%, em média, é causado por má conservação das vias e apenas 4% devido a falhas mecânicas. Mas a grande maioria, o grande deflagrador de acidente ainda é o ser humano aí com as suas manias, com os seus comportamentos inseguros, tá certo? Portanto, nós vamos falar aqui, gente, sobre 6 condições adversas de luz, de tempo, de via, pista, de trânsito, de veículo e condutor. Tá? Vamos falar somente sobre essas 6 condições adversas. Tá? Mas só lembrando que o comportamento, apesar das condições adversas, o comportamento do homem ainda é o grande causador de acidente. Nós já vimos isso e eu vou repetir, tá, pessoal? Apesar das condições adversas elas influenciar para o acidente, o grande causador ainda é o homem com seu comportamento. Tranquilo? Então vamos lá. Condição adversa de luz, de tempo, de via, pista, de trânsito, de veículo e condutor. Bom, quando nós falamos de condição adversa de luz, nós vamos falar de condição de luz e iluminação, tá? A condição adversa de luz, ela ocorre em situações de excesso dessa luz ou pela falta dela. Ao excesso de luz nós chamamos de ofuscamento. Se nós estivéssemos dando esta aula há 40, 50 anos atrás, a gente falar de encandeamento, né? Do Nordeste, encandeado, ofuscado, perfeito? E também temos a falta de luz, que também é um problema, que é a penumbra ou lusco-fusco, tá? Então vamos lá. O ofuscamento, ele acontece ao dia e à noite. O ofuscamento diurno, que é provocado pelos raios solares, também chamado de ofuscamento pela luz natural, no caso o Sol. O Sol, ele causa ofuscamento, querido, direto ou indireto. O Sol, ele causa ofuscamento direto quando nós olhamos para o Sol. Quando olhamos para o Sol diretamente, é lógico que vamos ficar ofuscados. Indireto é quando esses raios forem refletidos de forma indireta, através de superfícies polidas na margem da via, avidraçados, para-brisa de veículos parados na via de trânsito. O Sol vai lá e reflete em algum momento aquele feixe luminoso, causando o ofuscamento, correto? E para que eu me proteja com relação aos efeitos dos raios solares, pela luz solar, eu vou usar um equipamento que já é de porte obrigatório nos veículos, já falei até sobre ele aqui no curso, que são as palas internas de proteção, o famoso quebra-sol, tá, gente? O famoso quebra-sol são, portanto, palas internas de proteção, correto? Muito bem. O famoso quebra-sol, né, pessoal? Eu desvio ele fica ali no teto, final do teto, início do para-brisa. Fica ali, você desloca aquela pala para poder desviar os raios solares, tá? É super eficiente e é de porte obrigatório nos veículos. Também temos o ofuscamento noturno, né, provocado, que é também chamado de ofuscamento pelas luzes artificiais, que são os faróis dos veículos que transitam em sentido contrário à noite, tá bom? Que são os faróis altos, os faróis altos, ou os faróis baixos desregulados. Então, muitos condutores não ligam muito para a regulagem correta do seu farol, né, em algumas situações. Por isso que é importante a gente ter essa noção. Correto? Muito bem. Então, querido, o que fazer para me proteger com relação ao ofuscamento noturno? Primeiro, você, como proprietário de veículo, deve, ao perceber que o seu farol não está
muito legal, porque se o farol estiver fora da regulagem, né, no alinhamento e tanto no alinhamento como na altura, você dentro do veículo vai perceber os obstáculos à noite com maior dificuldade e vai perceber que os outros vão ficar sempre pedindo para você baixar a luz, mesmo você estando com a luz baixa. Então, percebeu isso? Já leva numa oficina e faz a regulagem dos faróis, confira o alinhamento, confira a altura, né, certinho, vê se o teu farol não está opaco, né, se o vidro não está muito cinza, vê se o bloco óptico dentro do carro, o bloco óptico é aquela parte cromada dentro do farol, se não está ficando amarelado, se não está soltando o cromo, porque aí o farol fica sem brilho, tá? Então verifica constantemente a manutenção dos teus faróis. Mas se for o caso de você cruzar com alguém na via de trânsito à noite, seja você o primeiro a baixar a luz, tá bom? Baixa a luz você. Baixa primeiro a luz você, tá? Correto? Você, baixando a sua luz, se você não tiver uma resposta satisfatória, você baixou a luz, o outro veículo não baixou, então conserva os teus faróis baixos, mantém o teu carro dentro da faixa mais próximo do bordo da pista, esvaziando pelaquela linhazinha branca, e evita olhar diretamente nos faróis dos veículos. Correto? Agindo assim, você vai passar pela situação de ofuscamento melhor. Ah, mas eu não estou nem aí, eu pedi para baixar, não baixou, eu levanto também. Gente, péssima ideia, tá? Péssima ideia. Por quê? Porque vamos imaginar a situação. Você está ofuscado. Aí você vai e ofusca o cara também, né? Não baixa a luz, sobe também. Então, gente, o risco, a possibilidade de acidente de colisão frontal entre vocês é muito grande. Por quê? Porque você está ofuscado, aí você ofusca o cara. Isso é perigoso. Então não revida, tá bom? Então, preferencialmente é melhor que você fique ofuscado, mas o cara fique lhe vendo do que você ofuscá-lo, tá bom? Abraço, tia Arlene. Bom dia, tia Arlene. Beleza, pessoal? Então é isso. Não revida. Também temos uma faixa de horário onde não é dia e nem é noite, né? É a transição da noite para o dia para a noite, também chamada de penumbra, lusco-fusco, crepúsculo, que é ao entardecer e ao amanhecer, gente. Nessa faixa de horário existe um fenômeno físico, tá bom? E fisiológico. Como assim? A nossa retina, nossos olhos, ela se adapta, a nossa visão, né, se adapta à claridade e à escuridão. Então, acontece sempre de muitas vezes você, quando vai mudando a iluminação, vai escurecendo ou vai amanhecendo o dia, né? A nossa retina, ela vai se adaptando lentamente, de acordo com a nossa capacidade de visão vai se dilatando, certo? E você vai se adaptando. Só que não escurece de uma vez e também não fica de dia de uma vez, tá? Não, é lentamente. E com a velocidade que vai acontecer esse fenômeno na nossa visão, no tempo, né, físico, também vai ocorrendo aqui na nossa visão. Então, nessa faixa de horário, enquanto não escurece totalmente, que a nossa visão está adaptada 100% para a noite, enquanto também não amanhece totalmente, clareia totalmente, a nossa visão fica ali, meia turva, né? Ela fica meio prejudicada. Muito embora você não perceba isso, mas fica prejudicada sim, cientificamente comprovado, tá? Então, o ideal é você parar nessa faixa de horário. Para de manhãzinha, toma um café, quando o sol clareia totalmente, beleza. Não precisa mais de farol, visão ponta para o dia. Caso contrário, está escurecendo, dá uma paradinha, toma um cafezinho lá em algum lugar, o tempo escurece totalmente, teu farol funciona com eficiência e tua visão está ponta para a noite, certo? Simples assim.
Correto? Ah, Daniel, mas eu estou viajando, cara, eu não posso parar não, mas quero chegar logo, tá? Então, reduz a velocidade, tá, pessoal? Deixa a velocidade do veículo a um ponto compatível com a segurança e preste muita atenção, considerando esse fenômeno, tá? Ofuscamento e penumbra. Condição adversa de tempo, né, pessoal? Tempo está relacionado a condições climáticas. Nós temos aí a chuva. A chuva, ela é a mais relevante dentre. A chuva, ela é a mais relevante, tá, pessoal, dentro das condições adversas. Por quê? De tempo, né? Porque a chuva, ela traz consigo muitas outras condições adversas. Ela traz problemas como, por exemplo, poças d'água, o risco de aquaplanagem na pista, tá? A pista fica escorregadia, tira a visibilidade. Então, a chuva, ela é um problema, especialmente para quem roda em rodovia, tá, pessoal? Por quê? Diariamente, são depositados no pavimento resto de pneus, pingo de lubrificante, sujeira em geral, material, pingam lá no asfalto e ficam lá. Quando começa a chover, aquele produto vira uma espécie de shampoo, tá? Então, se você for trafegando atrás de um outro veículo e você perceber que quando o veículo passa, o rastro dele fica branco, tipo uma espuma, meu amigo, reduz a velocidade, tá bom? Porque tá liso. E do nada você pode dar uma derrapada grande, tá? Beleza? Então, para moto isso é um perigo, tá bom? Então, gente, a chuva. Então, a melhor coisa a fazer, caso você esteja trafegando, né, na via de trânsito, começou a chover, o melhor a fazer, meu irmão, é reduzir a velocidade e manter distância. Liga os faróis, reduz a velocidade e mantenha a distância. É o melhor a ser feito. Correto? O vento também é considerado uma condição adversa, tá, pessoal? O vento pode parecer inocente, tá, queridos? Mas rajadas de vento pode até causar o capotamento de um veículo. Quem trafega aí no centro-sul sabe disso. Tem bastante rajada de vento no verão. Quem tá também no litoral também acontece bastante, com frequência, tá? Então, o que fazer, pessoal, com relação ao vento lateral? Quais são os cuidados? Primeiro, como identificar, lógico. Observa a sinalização. Se alguém colocou uma placa de vento lateral, é porque pode ter vento lateral, sem dúvida. Correto? Outra coisa interessante, acostume-se a observar a vegetação à margem da via. Você vai dirigindo aqui, lá na frente você percebe o mato se agitando, né? Então, é um forte indício de que há realmente uma pancada de vento. Então, já reduz a velocidade e fica à espreita, tá? Pessoal, e se você perceber que o seu carro está sendo açoitado pela força lateral do vento, reduz a velocidade e abre os vidros. Abrir os vidros, o que vai acontecer? Abrir os vidros vai diminuir a massa do veículo lateral e com isso vai diminuir o impacto do vento sobre o veículo, tá bom? Tranquilo? Muito bem. Também temos o calor. O calor ele é um problema, porque é uma questão de tempo, o calor. Porque o calor, primeiro, sobre o veículo, ele aumenta o asfalto, tá bom? O pneu vai se desgastar mais no asfalto, vai prender mais no asfalto, vai aumentar a pressão interna do pneu, correto? Vai desgastar mais rápido o pneu, correto? E
Se o seu carro não tiver, por exemplo, um ar-condicionado, no calor, o seu motor vai trabalhar mais quente, já começa por aí. O seu motor, o ar que vai entrar ali no radiador, na frente do radiador, é um ar mais quente, certo? O ventilador pode até soprar esse ar para cima, mas é um ar mais quente, certo? Um ar mais quente. E esse ar mais quente vai deixar o motor trabalhando um pouco mais alto, um pouco mais quente, tá? E outra coisa também, pessoal, é que você dentro do veículo, se o seu veículo não tiver um sistema de ar-condicionado, o que vai acontecer? Aquele calor tende a te dispersar, a te incomodar. E tudo aquilo que te incomoda, te dispersa, podendo causar acidente, tá bom? Questão do calor. O frio também é o inverso disso, tá, pessoal? Especialmente para quem trafega de motocicleta, né? O frio é um problema. Então, se você está dirigindo o seu carro, por exemplo, seu carro não tem aquecedor para o frio, você não está bem agasalhado, isso também vai te incomodar, vai te dispersar, e nesse aspecto vai influenciar o risco de acidente, tá bom? Temos também a neblina. A neblina, ela diminui a visibilidade, impedindo que você tenha uma visão adequada, tá? E pode causar acidente. Então, o que fazer em caso de neblina? Reduz a velocidade, aumenta a distância, redobra a atenção e liga os faróis baixos, certo? Para evitar a situação. Já a cerração é algo bem mais intenso. A cerração é uma neblina tão fechada que você não consegue ver nada, praticamente nada. Então, em caso de cerração, encontre um local adequado para você sinalizar, para você estacionar, tá? Estaciona no local seguro, sinaliza e espera o tempo abrir. Não tem outro jeito. É melhor atrasar a sua viagem do que não chegar por um acidente, tá bom? Então, vamos continuar diversas de tempo, né? Condição adversa de via-pista. Eu queria dar um bom dia a todos aí do Instagram e me despedir do Instagram, tá quase encerrando a live, tá bom? Que é de 1 hora, tá bom? Forte abraço a todos aí. Vou lá pro Facebook, tá? Forte abraço. Então, queridos,